Oi, gente. Oi, turma do sexto ano. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Então, tempo que a gente não se vê, né? Mas essa pandemia vai passar e a gente vai se voltar a se encontrar, tá bom? Hoje, na aula de geografia, a gente vai estudar tempo e clima. Então, eu quero que todo mundo pegue o livro, vai abrir na página 86, tá bom? Eu tô com o meu aberto aqui. Vocês vão abrir na página 86 e vão acompanhar comigo, o que eu vou explicando e vocês vão aí no livro acompanhando. Vamos lá. A gente vai estudar o tempo e clima. São duas coisas que andam juntas, porém são coisas diferentes, tá bom? O tempo é o agora. O clima é uma sucessão de tempos. Vou explicar. Agora, nesse momento, como é que tá aí fora? Como é que tá na casa de vocês? Tá chovendo ou tá fazendo sol? Hein? E aí? Olha lá pra fora, vê agora. Tá fazendo sol aqui pra mim. Não sei quando vocês forem assistir o vídeo. Então, eu posso dizer assim: o tempo está ensolarado. Porque eu olhei lá pra fora, vi, tá fazendo sol, não tá chovendo, tá tranquilo, né? Então, o agora, exato momento, é o tempo, tá bom? Tá ensolarado. Aí se eu dizer assim, o clima, muita gente erra. Cuidado. Muita gente erra com isso. O clima, agora não. O clima é uma sucessão de tempos. Eu tenho que analisar o tempo vários e vários e vários dias, inclusive anos. A gente chega a entender um clima de um lugar ou de uma região depois que fazer o estudo de 30 anos daquela região. Então eu preciso de 30 anos avaliando ali para entender como é o clima, tá bom? O nosso clima é quente e úmido. É um clima tropical. E os tipos de clima vocês vão entender depois, tá bom? Então, o clima é uma sucessão de tempos, são vários dias eu analisando o tempo até entender que o clima do meu estado, o clima da minha cidade, Aracaju, é quente e úmido e é tropical. Tá bom até aí? Deu para entender? Então vamos lá. Tempo é o agora, esse exato momento que aqui tá fazendo sol para mim, que bom. E aí, o clima é essa sucessão de tempos. Depois que eu analisei o tempo por vários anos, eu chego ao clima. A gente sabe que normalmente em Aracaju é assim, os dias ensolarado, chove e faz calor, né? Nós estamos na estação inverno, nesse exato momento, e a tendência é que mais chova. Isso é bem normal que aconteça, tá bom? Quando a gente está na estação verão, a gente tem chuva só no poucas vezes, a gente tem chuva tantas vezes, não é isso? Então, ok, vamos lá. Agora vamos aqui na página 86. Eu tenho falando assim, a atmosfera. Eu vou ler rapidinho para vocês. A Terra está rodeada por uma fina camada gasosa chamada atmosfera, que funciona como uma capa protetora. Os gases que formam parte dela estão sempre em movimento, e o nosso planeta os atrai através da força da gravidade. Por isso, a atmosfera é mais densa em sua parte inferior do que em sua parte superior. Então a Terra está protegida por uma camada fininha de ar que a gente chama de atmosfera. Nessa camada chamada atmosfera é que estão os gases essenciais para que a gente possa respirar. Tá? Para que possa oferecer vida na Terra, tem que ter a atmosfera. E ela vai se apresentando em algumas camadas. Tá? De uma parte mais quente, de uma parte mais fria, de uma parte que tem menos gás para a gente respirar, que é o oxigênio, e de uma parte que tem menos oxigênio. Então vamos lá, essa camada fina que protege a Terra como se fosse uma capa, a gente chama de atmosfera. Se não existisse essa camada, a atmosfera, não tinha vida, nenhum tipo de vida na Terra, seja animal, seja vegetal. E aí, diz assim, ó,
o nosso planeta nos atrai através da força da gravidade. Sabe o que é a força da gravidade? Já ouviu falar em gravidade? Hein? E aí? Gravidade o que é? É uma força que puxa todas as coisas para baixo. Eu tenho uma caneta, tá vendo? Aqui. E aí, o que é que soltei? Caiu. Isso vai acontecer sempre, né? Mas sabe que isso aqui não é à toa? Isso aqui acontece através da força da gravidade, tá bom? Então, ó, isso aqui é uma força que puxa todas as coisas para baixo. E é onde é que ela tá? Lá no núcleo da Terra, tá bom? Ela fica, é como se fosse um imã que puxasse tudo para baixo. Se não fosse a força da gravidade, eu ia soltar e ele ia ficar aqui flutuando. Como vocês já devem ter visto alguma imagem da Lua. A Lua não tem gravidade, né? Aí você vê lá que quando os primeiros indivíduos, astronautas, né, foram para a Lua, eles ficavam assim, né, meio que flutuando. Mas é porque lá não tem a força da gravidade, tá bom? E aqui a gente tem. E ela é extremamente importante para puxar as coisas para baixo também. Por vários e vários motivos. Vocês vão estudar a força da gravidade em geografia, em ciências, em química, em física e ainda em outras disciplinas. Vocês já vão ver muito esse nome. Vamos dar uma olhadinha aí na página 86, no livro de vocês, tá? E tem aí as camadinhas bem divididas para a gente entender melhor. Estamos ali na superfície, né? Observem aí que tem uma superfície. E aí tem o nome troposfera. Vamos lá, nós vamos dividir essa camada chamada atmosfera em uma, duas, cinco, se eu estou certo, cinco outras camadas, tá bom? Primeiro é troposfera, a gente vai ver isso de baixo para cima. Veja essa imagem de baixo para cima. A primeira é troposfera, é onde a gente está agora, é a primeira camadinha da atmosfera. E a troposfera é a camada mais baixa, onde acontecem os fenômenos da natureza. Chuva, furacão, ciclones, todos os fenômenos vão acontecer na troposfera, primeira camada. Vamos subir um pouquinho. Estratosfera. Aí tô lendo aqui do lado, na página 87. Por cima da troposfera nós temos a estratosfera de 12 a 50 quilômetros, onde está localizada a camada de ozônio. Vai ser é mais ou menos na estratosfera, um pouquinho abaixo dela, que os aviões eles circulam. Eles circulam ainda na troposfera, mas já próximo ao limite da troposfera, que é a estratosfera, tá bom? E aí tem a camada de ozônio. Já ouviram falar em camada de ozônio? Já, tenho certeza que já. No jornal, em alguma aula de ciências, talvez. O que acontece na camada de ozônio? É uma camada que tem a mesma função que a atmosfera, que nos protege. Mas essa camada vem sendo atingida há cerca de 40 anos, pelo menos, por ações humanas. Poluição do ar é a que mais afeta essa camada de ozônio. O que acontece? Toda vez que a gente polui o ar, sendo pelas fumaças que saem das fábricas ou sendo pelos carros, né? Ou qualquer outro veículo que solte fumaça, a gente começa a fazer rachaduras lá na camada de ozônio e a função de proteger ela vai perdendo. Ela vai liberando os mais raios solares pra gente. Vai ficar mais quente, tá? As geleiras vão derreter mais rápido. E aí vem problema, vem muito problema ambiental aí pra gente, tá? Então, essa camada, chamada camada de ozônio, que muita gente já pode ter falado assim, o buraco na camada de ozônio, que não é exatamente um buraco, são rachaduras. Abrindo essas rachaduras, a gente vai ter o quê? A luz do sol passando com mais intensidade, mais calor, as geleiras derretendo e problema ambiental pra gente muito grave. Problema ambiental não é o assunto agora. Vamos seguindo. Vimos a camada de ozônio e aí subimos um pouquinho para a mesosfera.
ela se estende a 80 quilômetros. 80 quilômetros daqui, da nossa superfície, para cima. Gente, não tem nada mais aí na mesosfera. Não tem mais nenhuma atividade física natural acontecendo, nem avião passando, nem nada, né? Então vai ser uma camada muito longa para a gente, né? A mesosfera. E a temperatura vai chegar a menos 77 graus. Menos 77 graus. Preste atenção, menos 77 graus. A nossa temperatura, em média, em Aracaju, é de 26 a 30 graus. Tá? Os dias mais frios, pelo menos esses dias de junho, julho e agosto, são um pouco mais frios. Isso pode abaixar um pouquinho para até 22, 20, quem sabe. Agora, menos 77, ninguém consegue imaginar esse frio, não. Tá? Estou falando em temperatura menor, esse tipo de temperatura é bem menor do que acontece no Polo Sul ou no Polo Norte. É frio, 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 frio mesmo. Vamos subir na ionosfera, que a gente também pode chamar de termosfera. Aí eu estou falando de 80 a 500 quilômetros de altitude, tá bom? Tô falando uma coisa muito longe, muito longe, muito longe, muito longe. Ionosfera, você sabe quem circulando por ali? Nave espacial, foguete, sonda. O que o homem manda para o espaço, eu vou ter ali circulando já na ionosfera. Por fim, não menos importante, eu tenho a exosfera. Quem é a exosfera? Ela vai um pouquinho mais, né, do que a ionosfera, e ela serve de transição para o espaço. Então é a última camada. Depois disso já é o espaço sideral e já era. Nela vai ficar circulando satélites. Esses satélites que nos transmitem internet, esses satélites que nos transmitem rede de telefone, telefonia, tá bom? Que transmite TV. E aí eles ficam lá na última camada que é a exosfera. 5 camadas da atmosfera. Podem olhar aí na imagem: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, que eu posso chamar de termo, tá? E exosfera. Essas são as 5 camadas da atmosfera. Certinho aí, tudo certo? Pronto. Vamos lá. Pronto. Dê uma lidinha aí na página 87, com carinho, devagarzinho, onde tem as camadas da atmosfera. Façam essa leitura desse tópico, tá bom? E aí vamos aqui para o segundo. Tem aí tempo e clima. Eu acabei, foi a primeira coisa que eu falei, tempo e clima. Né? A diferença entre tempo e clima. Foi a primeira coisa que eu falei para vocês, porque é bem importante que vocês saibam. Muita gente fala, menino, hoje o clima tá friozinho. Não! Corrija a pessoa. Né? Hoje o tempo tá friozinho. Hoje, toda vez que você começa a frase com hoje, é tempo. Né? Ai, choveu em Aracaju. Hoje o clima tá friozinho. Não. Hoje o clima tá quente. Não. De jeito nenhum. Hoje tem a ver com tempo. Então hoje o tempo tá frio, hoje o tempo tá quente e por aí vai. Não confunde isso, viu? Bota na tua cabecinha. Tempo é o agora. Clima é uma sucessão de tempos. São vários tempos. Sabendo disso, vamos para a página 88. Lá eu tenho assim, os elementos do clima. Como será que a gente vai ler o clima? Tem várias coisas, tem algumas coisas, na verdade, que compõem o clima. Primeiro é a temperatura. A nossa temperatura no Brasil é medida em graus Celsius. Bom, nós poderíamos usar outras formas, outras medidas, acho que vocês estudam isso em matemática, mas no Brasil a gente usa graus Celsius, tá bom? E aí a gente vai tirar a temperatura. A temperatura no Brasil, tipo, se você estiver no Nordeste, é mais quente, vai bater uns 30, 35 até 40 graus. No Sudeste também, a gente pode ter essa temperatura mais alta, a depender da estação. Um verão de 40, e aí um inverno de 10, 15. No Brasil a gente não tem temperaturas muito baixas, não. Só quando a gente fala
de região sul. Aí se tiver muito frio, se for inverno, talvez aí possa chegar a 0 graus. Lá no extremo sul do Brasil. Tá? Mas aqui no Nordeste não. Temperatura é um elemento do clima, né? Que é o quê? Como é que a gente sabe o que é a temperatura? São os raios solares, gente. O Sol tá lá, longe da gente, alguns anos-luz. Só que ele emite energia. Ele é uma estrela. Estrelas brilham. Estrelas emitem energia, né? Aí ele vai mandando sua energia, sua energia, sua energia. E esses raios chegam na Terra, apesar da distância do Sol para a Terra, né? Vai chegando em todos os planetas do Sistema Solar. Os que estiverem mais próximos vai chegar com mais intensidade, os que estiverem mais afastados vai chegar com menos intensidade. É a lógica, tá? Chegando aqui na Terra, esses raios solares a gente chama isso de temperatura. A gente é, vê essa claridade, né? Que é o raio solar durante o dia e não vê-los durante a noite. Mas isso não significa que eles não estejam atuando, porque a Terra está voltada para outra posição e ele está em outro hemisfério atingindo agora a Terra, né? E mesmo assim ainda pode ter calor, né? De noite. Significa que não tenha. Tem outros fatores aí que ligam isso. Então vamos lá. Esse é o elemento, a temperatura, né? A temperatura, vou ler ali na página 88, na segunda coluna, o comecinho ali. A temperatura de um lugar muda com a latitude e depende da distância percorrida pelos raios do Sol e da sua perpendicularidade, ou seja, quanto a Terra está inclinada. A palavra clima em grego quer dizer inclinação, e é precisamente desse fator a inclinação dos raios solares, que dependem em grande parte das diferenças de temperatura entre o Equador e os polos. A Terra tem uma inclinaçãozinha, a Terra é um pouquinho torta. E aí, os raios podem atingir com mais intensidade uma parte e não outra. A parte mais atingida é a parte da linha do Equador, e o Brasil é cortado por essa linha. A parte menos atingida pelos raios solares são os polos, Polo Sul e Polo Norte. Por isso que é mais frio nos polos e é mais quente no Equador, tá bom? Aí tem uma partezinha em amarelo. Tô vendo um quadradinho amarelo. Tem uma imagem. Vamos ver essa imagem? Tem assim, ó. Tem a superfície. Aí tem o Sol. Aí tem os raios indo e voltando. Acontece. Os raios solares nem todos chegam à Terra. Porque ser muito longe da Terra do Sol, alguns vão se perdendo no meio do caminho. Lembra da nossa camada, né? A camada, a estufa, né? O que é que ela faz? Segura alguns raios, porque senão ia chegar muitos raios aqui na Terra e ia ser muito quente. Ela protege a Terra de alguns. Alguns se perdem no espaço, outros ela dá uma segurada e outros se perdem no meio da própria atmosfera. Não chegam a bater na superfície, tá bom? Mas quando bate na superfície, eles voltam. Como assim? Você lembra dessa história? Assim, alguém já lhe disse que você, para sair na rua de agora, tipo, de tardezinha, né, por volta do meio-dia, é bom que você use cores claras, que você usar preto no sol, você vai ter mais calor. Presta atenção na coisa. Os raios solares, eles batem e voltam em toda a superfície. A luz bate e volta. A luz da minha casa está aqui em cima, tá? Só que ela está apagada neste momento. O que está iluminando minha sala é a luz que vem da janela, tá? E são os raios solares, porque não tem necessidade de ligar a luz agora. Esses raios solares estão entrando e estão iluminando toda a minha sala, toda a minha casa, na verdade. Eles batem no teto, batem em mim, batem nos objetos e voltam e ficam batendo. A gente não vê nada disso acontecer. Isso não tá olho nu, achando, eita, agora tá batendo em mim. Não, não é bem assim. Essa energia está sendo distribuída aqui em casa. Está iluminando tudo. Porque os raios solares, a gente não vê isso, claro, acontecendo. Eles ficam batendo em superfície a superfície. Em superfícies brancas, tá? Eles espalham melhor.
Por isso que é mais claro, um lugar branco é mais claro. Porque esses raios solares ou qualquer outra energia, ela vai se espalhar melhor. Então por isso que você deve usar branco ou cor clara quando for sair de dia. Por quê? Porque ali, ó, o sol veio, bateu e voltou. E voltou. Bateu e voltou. Não fica em você. Aí se você usar o preto, o que acontece? O preto absorve energia solar. Então, a luz, a energia solar vai ficar em você, você vai ficar assim, calor. Calor, calor, porque você está usando preto, tá bom? Então, preto absorve e o branco, as cores claras, liberam. Isso é física, vocês vão estudar só no ensino médio. Mas é bom que vocês já saibam para saber como é que funciona, né, a distribuição dos raios solares na Terra. A gente chama isso em geografia de albedo. Albedo. A-L-B-E-D-O. Albedo. É quando a luz bate e volta. Aí a gente tá nas cidades, né? Aí a gente vai estudar ilhas de calor agora, na página 89. Nós estamos na cidade e as ruas são asfaltadas com piche, que é aquele negócio preto, né? Já viram já, claro. E aí quando a luz solar bate, ela fica no preto. E aí esse asfalto ele demora muito tempo para liberar energia, tá bom? Ou seja, é o tempo da noite. Tipo, recebeu a energia solar durante o dia e durante a noite ele libera. Por isso que tem regiões que é quente, mais quente durante a noite, principalmente as cidades. Isso pode acontecer numa coisa chamada ilhas de calor. Estou numa cidade. Deixa eu ler rapidinho aqui. Não são apenas as condições da natureza que influenciam as áreas urbanas, né? Os seres humanos são o principal elemento modificador. Derrubando vegetação, construindo prédios, asfaltando ruas, enfim, expandindo as cidades. Eles provocam mudanças na atmosfera, na temperatura e até no regime de chuvas. Tem imagem aí? Vou ler embaixo da imagem. Nas cidades, a substituição dos elementos naturais pelos construídos provoca mudanças nas características da atmosfera local, gerando o clima urbano. O fenômeno do aumento da temperatura nos grandes centros urbanos é chamado de ilha de calor. Vou traduzir para vocês. Eu estou falando a vocês que o preto absorve e nas cidades nós temos o preto no asfalto. Poucas cidades ainda preservam a vegetação. Muitas cidades ó, cortam as árvores. A árvore ajuda a gente a respirar melhor. Elas liberam, né? Fazem a fotossíntese, liberam oxigênio e a gente respira melhor por causa das árvores. Tem cidade que não tem. Tem cidade que é um monte de prédio. Prédio, 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 prédio. E os prédios barram o vento, né? Então aí a gente tem uma ilha de calor. Onde é que vai acontecer? Em cidades grandes. Aracaju vai acontecer? Não, porque Aracaju não é uma cidade grande. Para ter uma ilha de calor, o que é que eu preciso? Não ter vegetação, asfalto, concreto, muitos prédios e poluição. Uma poluição de um índice muito elevado. Aí eu vou ter uma ilha de calor, tá bom? Não é em qualquer situação que eu vou ter ilha de calor, não é em qualquer cidade que eu vou ter esse fenômeno acontecendo. Esse fenômeno tem muito a ver também com a presença da poluição. Poluição, né, liberada pelos carros, pelas fábricas que sejam, elas sujam o ar e deixam ele mais pesado. Bom, isso prejudica, né, a circulação de ar, prejudica a nosso sistema respiratório também. Então vamos lá rapidinho a aprender um pouquinho o que é tempo, o que é clima, as camadas da atmosfera, né, os elementos do clima como a temperatura e as ilhas de calor. Ok? Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse capítulo. Segura aí.